falar com vocês a respeito de insalubridade e periculosidade. Até hoje tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Então, primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o que é periculosidade e o que é insalubridade. Para a maioria das pessoas até pode ser muito óbvio. Insalubre é uma coisa que faz mal para a saúde e periculosidade ligada a perigoso, né, uma atividade perigosa, é que expõe ao risco a sua própria vida. No entanto, existe dúvida a respeito de algumas atividades, se elas seriam perigosas ou insalubres. E um exemplo delas, grande, vai ser o de radiação ionizante. Vou falar sobre ela. Então, sobre o que nós vamos falar? Quais são os tópicos que nós vamos nos ater? Qual é a diferença entre periculosidade e insalubridade? Vou dar os exemplos de atividades insalubres e atividades perigosas, periculosas. Quais são os percentuais dos adicionais de cada um? A base de cálculo deles, que existe muita confusão a respeito disso também. Quando tem os dois, a atividade é perigosa e insalubre, o que prevalece? Insalubridade por um motivo diverso do alegado. Por exemplo, o funcionário entra na justiça pedindo insalubridade por um motivo e na perícia apura-se outro. Como é que fica? A questão do fornecimento dos EPIs, se ele neutraliza, não neutraliza, se retira o direito ao adicional ou não, a radiação ionizante. Então vamos começar com o primeiro tema, que é o que vem a ser periculosidade e insalubridade. Periculosidade. Periculosidade é o artigo 193 da CLT. Lá está assim, super claro, e ele é taxativo. Quais são as atividades perigosas? São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem no risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a... Então, agora nós vamos à lista. Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Atividade também sob motocicleta. O vigilante e a motocicleta foram incluídos depois, por questão de outras leis que incluiu essas duas atividades. Mas hoje em dia, qualquer atividade de vigilante é considerada perigosa. E qualquer atividade sob motocicleta também é considerada perigosa. O que vem a ser uma atividade insalubre? São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham o empregado, os agentes nocivos à saúde, acima dos limites toleráveis fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Gosto de guardar isso dessa forma. Insalubridade é o que te mata aos pouquinhos. E periculosidade é o que te mata de uma vez. Você corre risco de morrer imediatamente. Por exemplo, uma explosão numa caldeiraria. O caldeireiro que está ali perto, ele morre imediatamente. Um vigilante que toma um tiro em trabalho morre imediatamente. Um acidente com um motociclista morre imediatamente, dependendo do acidente. Não existe morte aos pouquinhos em atividade perigosa. Mas a atividade insalubre, ela te leva aos pouquinhos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fábrica de móveis e lida todo dia com aquela cola de carpinteiro. Aquilo ali, ao longo dos anos, pode vir a gerar uma doença respiratória. Não sou perita para saber exatamente, mas eu sei que aquilo ali vai adoecendo a pessoa. Presa de tinta, a inalação daqueles gases vão adoecendo a pessoa aos poucos. Contato com produtos extremamente químicos, né, de limpeza pesada, muito pesada, produtos químicos que arrebentam mesmo, eles também vão levando as pessoas aos pouquinhos. Então, para guardar, insalubridade te mata aos pouquinhos e a periculosidade pode te matar de uma vez só. Desse jeito, nunca mais esquece.
o que é uma atividade insalubre e uma atividade perigosa. Tirando uma situação que eu vou contar para vocês que existe discussão até hoje. Agora vamos falar do adicional. A periculosidade é sempre 30% sobre o salário base. O que vem a ser salário base? Salário base é o salário do funcionário retirado as gratificações, bonificações, participação no lucro, tá? Então, o salário base daquele funcionário. Agora, a insalubridade não. A insalubridade é o adicional varia de 10% a 40%, sendo 10% o mínimo para insalubridade em grau mínimo, 20% para insalubridade em grau médio e 40% para insalubridade no grau máximo. Sobre o salário mínimo. Salário mínimo do país. Então a gente já falou a diferença, já falamos os percentuais e já falamos a base de cálculo. Tá? Salubridade, salário mínimo, periculosidade, salário base. Vou dar um exemplo para não esquecer, principalmente quando é periculosidade, as pessoas confundem. Vamos supor um funcionário que trabalha numa empresa, ele ganha 3 mil reais. Vamos supor que ele é um caldeireiro. Só que desses 3 mil, o salário dele é de 2 mil e ele ganha mais 500 porque ele é o chefe da caldeiraria e mais 500 que seria de um adicional noturno. Na verdade, a periculosidade dele vai incidir sobre os 2 mil, que é o salário base dele. Porque lembra que eu falei que o salário base é tirando as gratificações, tirando as premiações, tirando condições circunstanciais? Então vai contar em cima do salário base, em cima dos 2 mil. Então ele teria direito a 600 reais de adicional de periculosidade. Ok? E quando tem os dois, atividade que tem os dois? Por exemplo, um posto de gasolina. Em atividade, tem os agentes insalubres, benzeno, aquelas coisas todas, mas também você está sujeito a uma explosão. É inflamável. Então, nesse caso, o empregado escolhe se ele quer receber periculosidade ou quer receber insalubridade, o que for mais benéfico. Faça a conta, né, se é 40% do salário mínimo é maior ou não do que os 30% de periculosidade, tá? Normalmente eles vão calcular assim. Mas quem escolhe é o empregado, é o que ele quer receber. Não cumula. Eu não posso receber insalubridade e periculosidade. Isso não é cumulável, tá bom? Eu tenho que escolher qual dos dois que eu vou querer receber. Uma coisa importante, gente, de lembrar: periculosidade não tem nível. É perigoso e ponto final. A insalubridade é que tem níveis: mínimo, médio, máximo. Para a atividade ser considerada insalubre, ela tem que ter uma perícia, seja da empresa. A empresa contrata uma outra empresa, né, de medicina e de segurança do trabalho para verificar quais os níveis de insalubridade a que ela está exposta, quais são os agentes insalubres, etc. E ela estabelece quais são os agentes, qual grau, etc. E a partir dali ela paga os seus funcionários, tá? Agora vamos supor que a empresa não pague e o funcionário lá no futuro alegue que ele estava sujeito a agentes insalubres. O funcionário no futuro ele entra com uma ação alegando que, apesar de ter um trabalho em condições insalubres ou em condições perigosas, não recebeu o devido adicional. Nesse caso, vai ter que haver perícia, tá? Então, tanto para a empresa pagar de livre e espontânea vontade, quanto para o funcionário receber na justiça, vai ter que ter uma perícia, vai ter que ter uma prova técnica. Isso é de praxe. E tem que haver perícia. Tirando algumas atividades perigosas que não tem nem que ter perícia. Já é considerado perigoso e pronto, acabou. Tá? Um exemplo disso é o vigilante. É vigilante, ele colocou abertamente lá na CLT. Então essa atividade por si só já é considerada perigosa, não precisa nem de perícia. Só vai ter testemunha se ele não era realmente vigilante. Vai ter questionamento de prova nesse sentido, mas a perícia nem vai precisar. Porque se ficar provado que ele tinha atividade de vigilante, ele já vai receber periculosidade. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade é eterno? Enquanto eu ficar na empresa eu tenho direito a ele? Não.
partir do momento que esse agente insalubre ou a atividade perigosa cessar, você já não faz mais jus a ela. Então, vamos supor, você era vigilante, agora você já não é mais, acabou. Você não faz mais jus ao adicional de periculosidade. Vamos supor que você lida com um gás específico lá da sua atividade. No decorrer dos anos, descobriram que um outro gás que não faz mal, faz o mesmo, serve para a mesma coisa, atua da mesma forma. E ele não é insalubre. Então pronto, você já não faz mais jus ao adicional de insalubridade. Ou a empresa adquire um EPI, um equipamento de proteção individual, que realmente neutraliza. Se ele neutralizar, você já também não faz mais jus à atividade, ao adicional de insalubridade. Tá bom? Uma dúvida que tem muito também é a exposição eventual ou intermitente ao agente insalubre ou ao agente perigoso. Vamos supor, o funcionário que trabalha lá na caldeiraria, ele tem atividade constante, habitual. Ele é devido ao adicional de periculosidade, sem sombra de dúvidas. Mas vamos supor um outro funcionário que ele transita o tempo todo passando perto das caldeiras, tá? Num raio que ficou constatado que, se houver uma explosão, atingiria ele. Esse funcionário de trânsito intermitente também faz jus à periculosidade. No entanto, aquele que é eventual não faz jus. O funcionário lá do RH ou funcionário financeiro que eventualmente vai lá na caldeiraria, seja para chamar um funcionário, para dar uma advertência, para entregar um documento, etc. Esse não faz jus ao adicional de periculosidade, porque não é habitual, é eventual, não é nem intermitente. Agora, duas situações práticas da Justiça do Trabalho. Eu gosto desses exemplos práticos porque muitas vezes são as dúvidas das pessoas na vida real. A empresa recebeu uma reclamatória onde o funcionário pede insalubridade, tá? A pessoa pediu uma insalubridade, lidar com um agente que ela considera insalubre. E quando foi feita a perícia judicial, constatou que não, que na verdade ela não faz jus à insalubridade, ela faz jus à periculosidade. A atividade dela é considerada perigosa. Ela vai receber o adicional de insalubridade ou de periculosidade? Não. Porque o juiz ele está adstrito ao pedido. E o pedido foi de insalubridade, não foi de periculosidade. Ela fez o pedido errado, tá bom? E o juiz não pode julgar além do que foi requerido, né? Ele não pode fazer um julgamento que eles consideram extra petita, além do que foi pedido. E foi pedido uma insalubridade e constatou-se uma periculosidade. Então, não tem como, tá bom? Agora, se o funcionário pede, por exemplo, uma insalubridade em função de ruído, vamos supor que ele fala que faz muito barulho onde ele está, que é além do limite tolerável, etc. Quando faz a perícia, descobre que não é ruído. Na verdade, é calor. Lá faz calor demais. É acima do tolerável. O que acontece? Nesse caso, o juiz pode sim considerar insalubridade por outro agente, porque foi pedido a insalubridade. Ele não é obrigado a julgar em razão da causa de pedir, né? Aquela causa lá, foi ruído. Se for constatado outro agente insalubre, ele pode julgar com base no pedido de insalubridade. O que não pode fazer um pedido de insalubridade e ficar constatado periculosidade, ou vice-versa, pedir periculosidade e ficar constatado insalubridade. Tá ok? Outra situação interessante. A empresa, com as atividades lá de medicina e segurança do trabalho, verificou que a atividade dela é insalubre ou é perigosa, e desde então vem pagando os adicionais normalmente. Aí do nada, um belíssimo dia, está passando por qualquer dificuldade, ela vira e fala assim, não vou pagar mais adicional. Nesse momento é seríssimo. Não tem como a gente não pode cortar. Você não pode cortar um adicional desse. A menos que tenha havido
a eliminação do agente, tá? Mas a priori, depois que você deu, você não pode cortar. E detalhe, se você deu aquele adicional por mera liberalidade, não mudou a situação fática, ou não fez obra, não mudou nada para eliminar aquele agente, um funcionário entra na justiça. Se entrar na justiça e comprovar que, na realidade, existia sim aquele agente, continuou permanecendo, mas a empresa deu, depois resolveu parar, não precisa nem de perícia. É devido. Não tem conversa. Não mudou nada na atividade, você já dava. Então faz jus. Outra coisa. Eu já falei mais ou menos aí atrás, mas vou falar expressamente. Fornecimento de EPI. Não é porque a empresa fornece EPI que o adicional de salubridade é indevido. A pessoa trabalha lá com gases que são insalubres, a empresa dá a máscara. Por conta disso, ela não recebe mais o adicional de salubridade? Não. Ela continua recebendo o adicional de salubridade, a menos que tenha sido eliminado o agente insalubre, o que normalmente é difícil, tá bom? Em geral, atenua, né? Os EPIs atenuam. Dificilmente ele elimina totalmente o agente insalubre. E tem mais, né? Para eliminar, vamos supor que usando todos os EPIs realmente elimina. Então você vai ter que verificar se o funcionário está usando corretamente aquele EPI, está sendo fiscalizado, está recebendo treinamento, tá bom? Recebeu o treinamento para usar. Ficha de EPI com a troca dos EPIs muito certinha, tá? Mostrando lá, forneci máscara, tantas máscaras no dia tal, renovei para ele no dia tal, tantas máscaras. Isso tudo, a empresa de medicina e segurança do trabalho, ela tem que te dar as datas de troca, né, a periodicidade em que troca os EPIs, etc. E quais são os EPIs, todos os EPIs que são fornecidos, o prazo de troca deles, etc. Então a pessoa tem que usar uma bota, um capacete, um macacão, luva, às vezes tem que usar até aquela luva química, que é um creme, máscara, fone de ouvido, essas coisas tem troca. Então a máscara ela se desgasta com o tempo, o fone de ouvido se desgasta, a luva química acaba, né? Então isso tem que ter troca e tem que ficar tudo registrado na ficha de EPI. Por isso é muito importante. Se a sua empresa já é maior, se tem condição de ter um técnico de segurança do trabalho lá dentro, é muito importante para ele fazer esse trabalho, essa verificação dos EPIs, da ficha, porque é isso que vai te garantir sucesso numa possível reclamatória trabalhista, provando que você eliminou o agente ou que você forneceu tudo muito direitinho. Porque não basta fornecer, mas tem que fornecer e ficar em cima. E o funcionário que não usa o EPI corretamente, advertência nele, tá? Não deixe de dar advertência. Em tempos atuais de Covid, etc., o funcionário que não usa máscara, se é obrigatório o uso dentro da sua empresa, advertência. 3 advertências pelo mesmo motivo é justa causa. A gente não pode vacilar com essa questão de fiscalização do uso dos EPIs. Aí nós vamos falar de 2 casos que eu acho super importantes. A discussão que vem sendo discutida, tem uma discussão grande, tá? Que é o que eu não concordo de forma nenhuma, que é a discussão a respeito da radiação do raio-x, tá bom? Existe entendimento no TST de que é devido periculosidade para o operador de raio-x. Estou falando aqui, não é nem o operador de raio-x móvel, não, porque existe uma discussão também do operador de raio-x móvel. Do operador de raio-x normal, pode ser às vezes uma clínica dentária, de dentista, ou uma clínica médica mesmo, clínica de veterinário, operador de raio-x. E olha, ele tinha que receber insalubridade. No artigo 193 não existe, e ele é taxativo, não existe radiação ionizante. Não tem radiação ionizante entre o rol das atividades perigosas. Ela é uma atividade insalubre, porque pode desenvolver um câncer, pode desenvolver uma série de coisas ao longo do tempo. No entanto,
tem um monte de jurisprudência que garante direito à periculosidade para quem opera raio-x. Operar raio-x de maneira habitual, tá? Não é operar raio-x eventualmente. Existem vários médicos do trabalho, engenheiros do trabalho que falam com todas as letras. Operador de raio-x é devido à insalubridade. Ele prova por A mais B. Existem diversos trabalhos na internet sobre isso. Mas o nosso TST entende que pode ser periculosidade. Como também entende que pode ser insalubridade. Tem também entendimentos de salubridade. Então, é uma situação muito ruim. Né? Nós ficamos assim, uma saia justa. Meu entendimento é insalubridade. Não seria periculosidade. Tá? Porque eu acho que aquela radiação ali, ao longo dos anos, é que ela vai gerar um problema. Ela não gera um problema de uma vez. A questão do raio-x móvel também teve muito esse problema com o Covid, porque as pessoas levavam um aparelho de raio-x móvel e operavam. E todo mundo que trabalha em volta, teoricamente, sofria aquela radiação. Tem um entendimento também falando que não. Aquela coisa que é eventual, não é toda hora que você está no lugar onde está aplicando raio-x. Então, não faz jus. Outra questão é sobre o lixo. Quem trabalha com lixo ou limpando o banheiro, etc. Existe uma diferença muito grande, gente, entre trabalho insalubre e trabalho nojento, trabalho ruim de fazer. Vamos falar a verdade? Tipo assim, não é gostoso, não é legal você limpar o banheiro que um monte de gente utiliza. Concordo, não é bacana. Mas nem por isso ele é insalubre. Ele se torna insalubre se ele é coletivo ou ele é de grande circulação. E por que ele vai se tornar insalubre? Não é pelo agente sujeira. É pelo agente químico que você usa para limpar. Porque uma coisa é você limpar um banheiro de uma casa, de um escritório, de um lugar pequeno. Você vai usar desinfetante, coisas de casa, coisas que você compra no supermercado. Agora, um banheiro de uma empresa grande, muito grande, de uma fábrica muito grande, mais de 100 funcionários ali, toda hora, né, utilizando. Você vai ter que vir com coisa pesada, é material pesado para limpar aquilo ali, para desinfetar. Então, esse material pesado, que você vem até encapotado muitas vezes, com botão, luvão para limpar, que você não pode ter contato às vezes com uma soda, um trem assim, é ele que é o agente insalubre complicado, né? Que realmente vai gerar direito à insalubridade. Não é nem a questão da sujeira em si, desde que você esteja de máscara, luva, etc. Não é esse o problema. O problema é o material químico. Eu espero ter falado tudo que eu sabia a respeito desse tema para vocês. Para as pessoas comuns, né, para nós, cidadãos, eu acho que é importante. Eu não vou ficar citando quais são as súmulas, etc. Isso é matéria para um outro tipo de vídeo, né, que aí são para os operadores do direito, etc. Mas para nós, direito para os cidadãos, eu acho que eu falei tudo que era importante. Se ficou faltando alguma coisa, se ficou faltando algum tema, algum ponto que vocês queiram que eu fale, ou que ficou dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu tenho o maior prazer de responder. Eu vou pedir para vocês, como eu peço todos os vídeos, inscreva no canal. Nós estamos quase atingindo os 1.000 inscritos. Dá um like no vídeo se você gostou. E dá uma maratonada aí nos vídeos, que vocês vão aprender bastante coisa. Eu acho que tem muita coisa já legal aí no canal. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo.